O Apóstolo, segunda parte, capítulo 32, Fariseu e filho de fariseu. Jerusalém havia absorvido o espírito de rebeldia, assim como uma esponja absorve a água. Os tiranos estrangeiros e pátrios haviam levado seu povo ao estado de grande desespero. Foi por esse tempo que começaram a aparecer nos pátios do templo os sicários, como depois foram sempre denominados. Eram indivíduos com adagas escondidas debaixo das suas capas que assassinavam suas vítimas no meio da multidão. Os sacerdotes do templo escrupulizavam em conservar a pureza dos pátios. Não consentiam mancha alguma no pavimento de mármore nem nas suas vestes. Para eles era horrível encontrarem os pátios não só maculados com sangue, como também com algum cadáver, vítima dos sicários depois que as multidões se retiravam. O principal culpado daquele espírito de rebeldia do povo era o governo opressor dos procuradores romanos da dinastia herodiana e a venalidade do sumo sacerdote. O povo se sentia comprimido entre os tiranos israelitas e estrangeiros como azeitonas entre as pedras de um lagar. Os impostos, as requisições e os decretos se combinavam para esfaimarem o corpo e humilharem o espírito dos judeus. Restava ao povo uma extrema e impossível esperança, que era revoltar-se contra a autoridade armada e constituída. Todas as espécies de adivinhos e pregadores de Messias circulavam entre o povo, incitando-o a estéreis e desorganizadas explosões de violência. E, à proporção que este estado de coisas se acentuava, a brutalidade e as medidas repressivas dos procuradores se tornavam mais gerais e sumárias. Seu intuito era acalmar a exaltação popular. Tendo isso em vista, davam ordem aos legionários de Jerusalém de ferir a torto e a direito, sem distinção de sexo nem de idade. Mas, em vez de reduzirem o povo a uma apatia terrificada, esses pogromos retaliatórios unicamente produziam o efeito de o excitar cada vez mais. Enquanto as massas populares baixavam mais e mais a um nível de indescritível penúria, a gente do sumo sacerdote acumulava fortunas colossais por meio de impostos e especulações, acrescendo terem o rendimento perpétuo dos dízimos, cuja importância os intérpretes da lei aumentavam prodigiosamente, deturpando o sentido da lei mosaica. O desespero do povo assumiu a forma de uma ardente e irrealizável aspiração de independência política. Sempre que a voz da razão se levantava, exortando-o a ter presente no espírito a realidade cruel de sua situação, era abafada pelos gritos selvagens dos zelotes. Entre estes havia indivíduos exaltados e desorientados, mas patriotas sinceros que, infelizmente, serviam de capa aos assassinos cujos instintos sanguinários se expandiam na rebelião contra Roma e a dinastia herodiana, fossem quais fossem as consequências de seus atos. Pelas noites havia sussurros abafados e prantos nos tetos chatos das casas de Jerusalém. Os judeus oravam amarguradamente pela salvação da cidade santa. Naqueles tempos, o sumo sacerdote era Hanania ben Nadabai, da odiada casa de Hanã. Pela intriga, pelo suborno e pela conveniência com o procurador Félix, homem que não hesitava em utilizar-se dos sicários, Hananias se conservou mais tempo em seu cargo do que qualquer outro de seus predecessores. Muito tempo, porém, antes de assumi-lo, o sumo sacerdote já havia caído em um abismo de corrupção. Os filhos de Hanã transformaram aquele cargo de orgulho e glória do povo em seu máximo vexame, e o atual representante da família se tornara um dos homens mais ricos do país.
o sacerdócio se havia desmoralizado a tal ponto que o sumo sacerdote já não invocava o Santo de Israel por esse nome, e em vez da singela palavra Deus, adotaram a alusão indireta Ribon, que quer dizer Senhor. A única classe que compreendia a situação do país, o profundo perigo que ele corria, era a dos rabis, os fariseus. Mas estes não tinham influência. O povo vivia pela cabeça dos zelotes sem que os rabis lhe pudessem ter mão. O grande Rabban Gamaliel já não era vivo. Entre os fariseus, o único chefe espiritual de certa influência junto ao povo era o Rabi Yohanan ben Zakkai. Vendo o que sucedia, ele fez o possível para impedir o progresso do estado de desmoralização popular. A decadência popular chegara a tal ponto, em resultado dos desmandos sacerdotais, que o Rabi Yohanan ben Zakkai revogou o velho costume de administrar águas amargas às mulheres para pôr em prova a sua fidelidade. Ele via mais claramente do que qualquer outra pessoa o avizinhar-se da catástrofe. Por isso, naquela época, como prevenção dessa catástrofe, procurava deslocar o centro de gravidade espiritual da vida judaica do templo para os profetas, das normas sacerdotais para os princípios morais da graça e do amor, por serem valores independentes das coisas materiais que o inimigo poderia destruir. Princípios e valores que, no caso de superveniência da desgraça, o povo poderia levar consigo para o exílio. Procurou, nesse intuito, rodear-se de jovens doutores da lei, educados na tradição do venerável Hillel, tradição que condensava o espírito da lei judaica neste único e velho preceito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Um profundo fervor religioso se manifestou naqueles tempos em Israel. A alma humilhada do povo se voltava para a eterna fonte, como se toda a Judéia imitasse a fidelidade de Jó no sofrimento. Os dias do templo se achavam contados, e a terra da Palestina parecia fender-se e por suas fendas soarem as vozes dos profetas a anunciarem que estava prestes a cair a espada de fogo que Deus mantivera suspensa sobre a cabeça de Jacó. A chama eterna, sob a guarda do sacerdócio, vacilava no candelabro de ouro. Manifestavam-se ainda outros prodígios. Apareciam manchas de sangue no lachon, isto é, no pano feito com o pelo de bode expiatório suspenso no templo. Homens e mulheres tinham visões, viam rodas de fogo girando no céu, e, passando de boca em boca, esses acontecimentos geravam o pressentimento geral de que a terra estava prestes a se dissolver. Que restava aos filhos de Israel a não ser apegarem-se com suas derradeiras energias ao Deus que tantas vezes salvara seu povo nos antigos tempos? Um grande fervor religioso se espalhou por Jerusalém e pela Judéia, numa onda renovada de piedade e fidelidade à tradição, ao ritual antigo. Naqueles dias, se achavam dispostos a morrer em defesa dos mínimos detalhes pré-estabelecidos de seu culto. Todos os impulsos nacionalistas, todos os valores morais, a herança de seus antepassados transmitida através de incontáveis gerações, se repassavam de um zelo feroz pela sua fé. Este surto de sentimento não se limitou à Palestina, também se manifestou entre os judeus da diáspora, o que fez que o número de peregrinos das outras terras atingisse imensas proporções. Era como se tivessem a impressão de que, se não fossem então ver o seu templo, nunca mais teriam essa oportunidade.
Até os judeus das mais remotas províncias e mais insignificantes povoados da Ásia vinham a Jerusalém por ocasião das grandes festas. Eles traziam consigo o amor e a solidariedade dos judeus espalhados pelo mundo, o que contribuía para aumentar a onda de esperança e de revolta na Cidade Santa. Mas traziam igualmente um profundo desgosto contra todas as tentativas de lhes arrebatarem sua última esperança. Mas não eram os messianistas ou cristãos que eles consideravam seu destruidor interno. Sua cólera convergia contra o homem que pregava que a lei e a tradição de Moisés, o seu rochedo, a alegria de suas vidas, a herança de seus pais, haviam sido revogadas. Como estranhar que os judeus da Ásia se sentissem cheios de ódio do homem que pregava abertamente essa doutrina destruidora nas sinagogas, cheios de ódio contra Paulo? Hanania, prateiro de Éfeso, fora a Jerusalém porque sua mulher lhe havia dado um filho, que era o primeiro, e ele o levava à cidade santa para remi-lo pelo preço de 5 shekels de prata. Pouco depois de sua chegada, Hanania viu no pátio dos gentios Trófimo, o armador de Éfeso, no meio de um grupo de gentios cristãos em frente ao portão de bronze coríntio. Os efésios que estavam na companhia de Hananias se lembraram de que Trófimo era um dos gentios convencidos por Paulo de que, embora incircuncisos, eram verdadeiros filhos de Israel. Momentos depois, Hanania e seus companheiros viram alguns nazireus sair de sua câmara ritual. E quem haveria de ver como o terceiro da fila caminhar cabisbaixo, absorto em suas meditações? Pelas vestes do sumo sacerdote era Paulo e não outra pessoa. Judeus, vinde aqui, vede aquele homem. É Paulo. Ele instiga os judeus a desobedecerem à lei de Moisés, incita os gentios contra os judeus. Traz gentios ao templo. Há um instante ouvi Trófimo de Éfeso declarar que ele e os seus iguais são legítimos filhos de Israel. E em nossa cidade de Corinto, os gentios batizados também se dizem filhos de Israel. Afirmam que somos filhos de Ismael e eles de Isaque. Isto é obra de Paulo. E ele se atreve a entrar no pátio da casa de Deus? Está com os nazireus no templo sagrado. Homens de Israel, ali está o indivíduo que em toda parte prega contra o nosso povo. Judeus da Macedônia, da Galácia, da Acaia, dos quais muitos já conheciam Paulo e tinham contas a ajustar com ele, por causa das discórdias que introduzira nas suas sinagogas, se foram reunindo ao redor do prateiro Hanania, enquanto este continuava a gritar: Ali está o homem que trouxe incircuncisos ao templo, profanou o nosso santuário. Como se a fugirem de um incêndio, vinham homens de outras partes do pátio reunir-se a seu grupo, mas nenhum sabia o que acontecera. Os gentios profanaram o templo. Quem? Quando? Jogaram ossos de cadáveres no pátio. Quem? Os samaritanos? Não, um judeu chamado Paulo. Ele disfarçou alguns gentios como nazireus e os fez entrar na câmara dos nazireus. Matemo-lo! Matemo-lo! E ato contínuo, Paulo viu-se agarrado e carregado para fora do pátio. O portão de bronze estrondou atrás dele e os homens da aglomeração que se formara gritavam com os olhos fuzilantes e os punhos cerrados. Ao campo dos apedrejamentos! Como um relâmpago, passou pelo espírito de Paulo a cena de Estevão, carregado entre os mesmos gritos ferozes. Ao campo dos apedrejamentos! Viu novamente a cova, tendo ao fundo o anjo com a metade do corpo encoberta pelo monte de pedras. Estavam a levá-lo para a mesma cova. Seria um sinal do céu? E no meio do tumulto se recordou da voz solene de Rabban Gamaliel citando as palavras do venerável Hillel: Por teres afogado o teu próximo, serás também afogado. Mas, se isso acontecesse,
que seria da sua missão em Roma? Em dado momento, no terraço da Torre Antônia, uma sentinela romana avistou o povo amotinado e, dando alarme, bateu com a espada no escudo de bronze. Fora, no pátio, não longe do portão da entrada, achava-se um grupo de legionários romanos sob o comando de um centurião. O tinir da espada no escudo foi repetido de sentinela a sentinela até chegar aos ouvidos do tribuno Cláudio Lísias, que estava de prontidão na cidade em festa para manter a ordem. O centurião recebeu uma ordem e instantes depois o pelotão em movimento passou pelo pátio. Entrando no pátio, aproximaram-se da multidão que ia levando Paulo para o campo dos apedrejamentos. Então apoderaram-se dele e as algemas que vira na sua visão foram colocadas nesse momento em suas mãos. Os legionários puseram Paulo em cima dos escudos, fora do alcance da multidão urrante, e desse modo o conduziram até a Torre Antônia. Mas Paulo conservava a lucidez de espírito. Via aquela gente disposta a arrancá-lo do corpo de seu povo, do povo a quem fora enviado e que estava à espera da salvação. Agora, seu desejo era pregar aos judeus, proclamar a boa nova no pátio do templo às pessoas de sua carne e de seu sangue. Na escada da cidadela Antônia, Paulo dirigiu-se ao tribuno em língua grega. Permite que eu fale contigo? O tribuno o encarou, assombrado de ver aquele judeu miserável, sujo e ferido, falar-lhe na língua grega. Supusera que fosse um homem da ralé, um dos bárbaros e rebeldes judeus da baixa classe, e perguntou a Paulo: Não és o egípcio que ultimamente comandava um bando de rebeldes no deserto? Não, sou um judeu de Tarso, a famada cidade da Cilícia. Ainda presa de espanto, o tribuno permitiu que Paulo falasse aos judeus, e o apóstolo, cuja língua o salvara em muitas situações perigosas, ergueu as mãos para a multidão enfurecida. Havia o que quer que fosse no seu gesto e no seu olhar que causou impressão na turba furiosa. Reinou silêncio e Paulo falou em hebreu. Meus irmãos e meus pais. Ele fala o hebreu? A nossa língua? Silêncio! Ouçamos o que nos quer dizer. Eu sou um judeu natural de Tarso, disse Paulo, mas fui educado nesta cidade, onde me sentei aos pés de Gamaliel. Gamaliel? Fora o discípulo de Gamaliel? Estas palavras eram mágicas. Aquele homem, um discípulo de Gamaliel, o príncipe dos fariseus? Conheço profundamente a Torá, a lei de nossos antepassados. Neste momento, o silêncio se tornou absoluto. Era como se a multidão se transformasse, de repente, num grupo de discípulos sentados aos pés de seu rabi. Viam o homem que haviam condenado como traidor, disposto a abrir-lhes seu coração. E Paulo falou. Falou longamente, contou-lhes sua vida, referiu-se aos antigos tempos em que perseguira os messianistas, expôs-lhes a visão que tivera na estrada de Damasco e como se transformara de Saulo em Paulo. Mas nesta parte da narração começaram murmúrios, e o homem que falava se tornava outra vez o traidor que percorrera as cidades dos gentios, tirando aos judeus sua qualidade de povo eleito para traspassar aos pagãos. Era a estes, e não aos judeus, que levava a palavra do Messias. E quando ouviram dizer, o Messias me ordenou no meu íntimo, vai pregar aos gentios, a vociferação recomeçou. É mentira! O Messias de Jacó nunca te disse que fosses pregar aos gentios? Ele vendeu a eleição de Israel aos gentios? Entupi-lhe a boca com areia. À morte! E alguns dos que lhe estavam mais perto tiraram os mantos, como as testemunhas que apedrejaram Estevão, preparando-se, assim, para a execução.
Já que o povo está assim contra ele, refletiu o tribuno, deve ser um ladrão. E mandou os legionários levarem Paulo para a torre a fim de o amarrarem nos postes destinados à flagelação dos criminosos. Nesses postes viam-se placas de sangue com cabelos humanos presos em seus coágulos. Passaram as mãos do apóstolo pelas argolas dos postes. Perto achavam-se à espera 2 soldados seminus com os pesados azorragues embebidos em vinagre levantados. Mas, volvendo o rosto para o tribuno, Paulo, pela primeira vez, se valeu dos direitos que lhe foram outorgados por Edom. Como te atreves a mandar açoitar sem processo um cidadão romano? Protestou. O tribuno recuou assustado, como se um raio lhe tivesse caído aos pés. Seria possível? Aquele miserável judeu um cidadão romano? Cidadão romano? Repetiu estupefato. Paguei uma grande quantia para gozar desse título, disse ele. Quanto a mim, não o comprei. Sou cidadão romano pelo meu nascimento, respondeu Paulo. Tirai-o dos postes, determinou o tribuno aos soldados, e dirigindo-se a Paulo, sendo assim serás entregue ao teu sinédrio para ele investigar a razão de estar o povo contra ti. E, de acordo com essas palavras, enviou Paulo ao sinédrio. O sinédrio já não se reunia como nos antigos tempos, na grande câmara das pedras talhadas do templo. O lugar de suas sessões fora transferido para a sala de um dos armazéns dos filhos de Hanã, no Monte das Oliveiras. Na realidade, muitas antigas instituições já haviam naquele tempo desaparecido. A luta entre os fariseus e os saduceus, entre os rabis e o sumo sacerdote, atingira um indescritível grau de encarniçamento. Havia contínuas disputas entre esses 2 grupos sobre as mínimas particularidades das cerimônias no templo, mas o serviço religioso do templo ficava sob a direção dos príncipes dos sacerdotes, e estes faziam o possível para desprestigiar e ridicularizar a tradição farisaica. Um exemplo disso verificava-se no importantíssimo caso do Sinédrio, onde os fariseus tinham o direito de se fazerem representar. A mudança de suas sessões para o armazém dos Hanãs, no Monte das Oliveiras, fora decretada com o fim de dificultar o comparecimento dos fariseus. O presidente do Sinédrio era o sumo sacerdote, mas nem sempre exercia essa função, fazendo-se representar por um subalterno. Mas naquela ocasião, Hanania ben Nadabai estava resolvido a presidi-lo pessoalmente, pois tinha suas razões particulares para querer defrontar-se com o apóstolo. Quando Paulo, na sala do Sinédrio, lançou o olhar em torno, viu que entre os elementos da Assembleia predominavam o saduceu e o sacerdotal. Mas os fariseus também estavam representados. Reconheceu alguns como seus ex-colegas da escola de Rabban Gamaliel. Esses fariseus rodeavam naquele momento seu chefe, que era o velho Rabi Yohanan ben Zakkai. Uma onda de recordações afluiu ao espírito de Paulo. Pelo espaço de um momento ele teve a ilusão de ainda ser como aqueles, um discípulo de Gamaliel. Por isso, quando teve a palavra para se defender, não começou com a fórmula sacramental, meu senhor sumo sacerdote, e sim dirigiu-se a seus companheiros fariseus. Varões e irmãos, até hoje tenho procedido diante de Deus com toda consciência. A cara larga e balofa do sumo sacerdote avermelhou-se e seus olhos injetaram-se de sangue. Aquele traidor e desencaminhador de Israel tinha o atrevimento de não se dirigir a ele, o sumo sacerdote de Israel. Lançou um olhar significativo para os guardas e um deles adiantou-se e bateu na boca de Paulo. Este, que se conformava em tudo sofrer da parte do povo, não pôde suportar essa afronta do homem que estava sentado à sua frente,
e, com seu único olho semicerrado de cólera, fitou o sacerdote, dizendo: Deus te há de ferir, ó parede caiada. Estás aí para julgar-me de acordo com a lei e contra a lei mandas que me firam? E realmente aquele homem que em seu trono presidia o sinédrio era uma verdadeira parede caiada. Nem mesmo tinha a importância do velho Hanã ou a gravidade de José Caifa. Não passava de uma flácida bola de carne. Todos sabiam que Hanania costumava exceder-se à mesa, comendo e bebendo em excesso, o que era mais comum entre os romanos do que entre os judeus. Em Jerusalém e na Judéia corriam anedotas mordazes e grosseiras a respeito de sua gula. Exteriormente, era o mesmo que no íntimo, com o abdômen protuberante, as bochechas caídas e os olhos sumidos na gordura. Fazendo o possível para recobrir-lhe o corpo com roupas que lhe dissimulassem a deformidade, seus servidores o enfeitavam com sedas caras e finos linhos de Sidom. O cabeleireiro sírio fazia imensos esforços para dar um aspecto decente às suas barbas e feições, mas tudo em vão. O óleo aplicado à pele, em vez de entranhar-se nela, ficava-lhe brilhando na superfície. Não passava realmente disto, de uma parede caiada. Mas a aspereza da réplica de Paulo escandalizou seus antigos companheiros que protestaram. Tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Paulo o fizera conscientemente, mas, sentindo que havia ido muito longe, arrependeu-se. Comparecia ante aquele tribunal como um discípulo austero e observador da lei, e, no entanto, sentira aquele impulso de infringir essa lei. Fosse como fosse o ocupante do trono do sumo sacerdócio, ele continuava a ser o ancião de Israel, representante da linhagem ininterrupta de Arão e designado para rogar por seu povo no Santo dos Santos. Em consequência, precisava reprimir seus sentimentos, mostrando a necessária reverência ao sumo sacerdote. Pelo meu povo, refletiu Paulo, deverei suportar tudo. E desculpou-se do modo que pôde. Eu não sabia, irmãos, que era o príncipe dos sacerdotes, pois está nas Santas Escrituras, não maldirás o príncipe de teu povo. A assembleia serenou-se e, dada esta satisfação aos fariseus, dirigiu-se a eles pela terceira vez. Varões, irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu, e aquilo de que me acusam é de ter pregado a esperança da ressurreição. Quando os saduceus e fariseus, com assento no tribunal, o ouviram falar em ressurreição, começaram a pensar que Paulo queria insultar novamente o sumo sacerdote. Vós acabais de o ouvir de sua boca? Bradou um dos saduceus. Este homem vai de sinagoga em sinagoga pregar uma nova Torá, uma nova lei de ressurreição, anjos e espíritos. Ele prega que um homem ressurgiu dos mortos e mesmo assim consentimos que nosso povo lhe dê ouvidos. Mas, replicando, um fariseu exclamou: Não achamos mal algum neste homem. E se algum espírito ou anjo falou com ele, não podemos lutar contra Deus, pois Deus não se comunicou com os profetas por meio de visões de anjos e de espíritos? Se assim falais, é que também renegais a fé e blasfemais, redarguiu uma voz. Acreditais em deuses estrangeiros? Quem se afoitava a dirigir-se deste modo aos fariseus? Era o próprio sumo sacerdote que havia rebaixado as suas supremas funções ao nível mais ínfimo. Nesse momento, o velho Yohanan ben Zakkai se levantou. Todos silenciaram. Senhor príncipe dos sacerdotes, começou a falar calmamente. A doutrina da ressurreição não é estrangeira. Foi-nos transmitida pela nossa tradição. Está escrito: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas, por outro lado, não temos as palavras: os mortos não louvarão a Deus?
Disso conclui-se que Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos. Todos os nossos rabis creem na ressurreição. Não vemos, por isso, nenhum mal nos atos deste homem. Com a permissão do sumo sacerdote, ele deve ser posto em liberdade, a salvo de qualquer acusação, para não entregarmos um justo à mão dos gentios. Novo tumulto prorrompeu na sala. O sumo sacerdote via que lhe iam arrebatar a sua presa. Voltou-se para os escribas saduceus, para estes responderem com textos de igual peso aos fortes argumentos de Yohanan ben Zakkai. Mas os seus auxiliares nada disseram que se pudesse comparar com os textos e a interpretação do chefe dos fariseus. De um e de outro lado, as vozes se alteraram, transformando o julgamento num caos. Receando pela segurança de Paulo, pois sua vida respondia pela de um cidadão romano, o tribuno achava-se com um grupo de legionários do lado de fora da sala. Ouvindo o tumulto, ordenou que seus homens entrassem na sala, e eles, apossando-se de Paulo, o conduziram de novo para a Torre Antônia. Desta maneira, o incidente chegou ao seu desfecho, mas o sumo sacerdote não se conformou com isso. A oposição dos fariseus na sessão de Sinédrio fora uma derrota passageira. Ele tinha outros meios de conseguir o seu intento. Sabia que em Jerusalém não faltavam homens das cidades da Ásia que tinham grande ódio de Paulo. E se isto não bastasse, não havia em Jerusalém os sicários com as adagas escondidas debaixo das capas? Não seria a primeira vez que o sumo sacerdote se utilizaria deles? Assim, poucos dias depois de seu malogro no tribunal, Hanania instigou uma conspiração contra Paulo. Mas, para ela produzir efeito, era necessário que Paulo saísse da cidadela onde se achava em segurança. Por esse motivo, o sumo sacerdote representou às autoridades romanas sobre a necessidade de novas investigações, uma vez que as primeiras não foram satisfatórias. Se Paulo tivesse de atravessar com uma escolta as ruas da cidade, Hanania esperava que se verificasse um julgamento do povo contra ele, como já sucedera com a participação do próprio Paulo, que naqueles tempos era Saulo, contra o pregador Estevão. Como essa conspiração foi organizada sem habilidade e de atropelo, chegou sua notícia aos ouvidos do sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, e indo ele à cidadela avisar Paulo, este o mandou repetir suas palavras ao tribuno, que já cansado daquele caso, cuja responsabilidade não queria mais assumir, mandou levar Paulo para outro lugar. E, de acordo com essa resolução, ordenou que 200 legionários a pé, acompanhados de outros a cavalo e de forças auxiliares, conduzissem o apóstolo com urgência ao procurador da Judéia, que se chamava Félix e estava em Cesareia, entregando-lhe ao mesmo tempo seu relatório oficial a respeito do incidente.